Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom poder passar esses momentos ao lado de vocês, mesmo que seja virtual. Quanto é importante para a nossa casa poder transmitir a palavra de um amigo espírita, e hoje nós estamos aqui recebendo Sóstenes, que farei a apresentação dele logo após a oração inicial, e agradecemos a presença de todos vocês, que é sempre com muita alegria que nós os recebemos. Eu vou pedir para o nosso companheiro Ailito fazer a nossa prece inicial, e após a prece inicial farei a apresentação da noite, do nosso palestrante. Em oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, amor e bondade, misericordioso. Senhor Deus, pedimos as suas bênçãos, a sua ajuda para nós, sofredores desse mundo de pandemia. Senhor Jesus, Filho, irmão nosso superior, rogamos a Ti as bênçãos e os tratamentos das vítimas e dos irmãos que ficaram em sofrimento. Envia-nos o espiritualidade superior, os bálsamos da cura para todos os nossos males, mesmo que saibamos não sermos merecedores. Senhor Jesus, nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Pai, pedimos a compreensão para nós, viventes do mundo. Direcione-nos no caminho da sabedoria, da compreensão. Pai, perdão pelos nossos erros. Perdão por tudo aquilo que nós praticamos de momento. Ajude-nos a passar por todos os sofrimentos em paz. Rogamos, Pai, envio dos mentores espirituais a proteção para a nossa casa espírita, para nossos irmãos ouvintes, para todos aqueles que aqui estão participando desta live, o aprendizado. Ajuda o nosso irmão Sóstenes, intua para que ele passe nessa época, de acordo com o nosso conhecimento e que saibamos internar em Israel tudo aquilo que ele passar para nós. Que assim seja. Que assim seja. Sóstenes Carvalho Cornélio, casado, engenheiro civil, residente na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, atuante no movimento espírita desde o ano de 1994, onde iniciou suas atividades doutrinárias no Centro Espírita Francisco de Assis, tendo ocupado nesta sociedade as atividades de presidente, diretor doutrinário e palestrante. Na 13ª URI, foi presidente por 3 mandatos e, atualmente, é palestrante e colaborador no Departamento de Unificação. Pela Federação Espírita do Paraná, ele colabora desde o ano de 2006 no Conselho Efetivo e, atualmente, é diretor do Departamento de Unificação. Sóstenes está nos trazendo hoje o tema Fidelidade a Deus. E é para ele que nós vamos passar a palavra. A palavra é toda tua, nosso amigo. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos virtualmente conversando com vocês. Estávamos falando agora há pouco com os amigos que estamos com saudades das instalações físicas do Centro Espírita. Mas enquanto não temos esse retorno, todo esse momento nos permite transpor essas distâncias e estarmos hoje conversando com esses irmãos da cidade de Cianorte e região. Então, agradecemos ao convite. E hoje nós trouxemos uma reflexão que achamos muito importante, que está na obra Boa Nova, no capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus. Jesus acabara de reunir os apóstolos e sentia nos seus corações alguma inquietação. Lembrando que o nosso Mestre Jesus tinha a capacidade de sondar os nossos sentimentos.
como tem até hoje. Então, imaginemos Jesus com aqueles 12 homens que ele reuniu e já começava a sondar as inquietações e as angústias de cada um deles. Porque o nosso mestre Jesus, ele tinha essa independência em relação ao sentimento de cada um. Ele tem a capacidade de sondar os nossos corações de todos nós. Deus lhes deu essa faculdade. E nesse momento, então, ele estava conversando com os apóstolos. Porque naquele momento, o que passava pelo coração dos seus apóstolos era como ser fiel à boa nova do Cristo. Como que nós podemos, né? Como que eles iriam alcançar essa prática que o mestre trazia para alcançar o reino dos céus. E aí, então, né? É aí, então, que nesse momento, ele começa a dialogar com os apóstolos. Diz, então, Jesus, narrado pelo Espírito Humberto de Campos, né? No livro Boa Nova. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz Jesus: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E conclui: Deus nos é fiel até hoje, desde as primeiras horas da nossa criação. Bom, que Deus é esse que é tão fiel às suas criaturas? Jesus, então, traz essa intimidade ao falar de Deus, essa relação de filiação para com o Pai Criador. E ele nos diz, então, que na causa de Deus, a fidelidade é uma das primeiras virtudes. Nos ensinando que para a gente poder ser fiel a Deus, né, a gente precisa realmente buscar essa aproximação com o nosso Pai. E aí nós vamos tentar definir o que significa a palavra fidelidade. No dicionário, temos duas definições que achamos pertinentes trazer no dia de hoje. Aquele que é fiel, ter fidelidade é aquele que é fiel, demonstra zelo e respeito. Essa é uma dos significados. O outro leva à seguinte questão: é uma constância nos compromissos assumidos com o outrem. Então, ter fidelidade para com algo ou para com alguém pressupõe um compromisso. Pressupõe o quê? Zelo, constância nos compromissos assumidos. E Jesus, então, continua no seu diálogo com os apóstolos. Após externar a necessidade da fidelidade a Deus, ele diz: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Dizendo-nos o seguinte: se eu quero ter algo na minha vida, eu preciso pagar esse preço para ter, né? Se eu quero ter uma casa, se eu quero ter saúde, se eu quero crescer socialmente, monetariamente, pressupõe uma fidelidade ao processo de crescimento material. Então, para que eu tenha minhas coisas nesse mundo, eu preciso trabalhar, honestamente, né? Pressupõe acordar cedo, pressupõe cumprir regras, pressupõe trabalhar para isso. Então, o Cristo trouxe aos apóstolos que, para se ter alguma coisa, há que se pagar um preço, falando das coisas materiais. E ele diz, então, ora, se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir Deus lealdade ao coração? Se nós precisamos, lembra-nos Jesus Cristo, né, pagar um preço para ter as coisas desse mundo, através de uma fidelidade ao processo de obter essas coisas, qual seria o preço a ser pago para obter a fidelidade a Deus? E aí Jesus conclui aos apóstolos dizendo: desde quando o Pai trabalha até hoje, né, nós começamos agora. Isto quer dizer que, para acompanhar o nosso Deus, precisamos trabalhar um pouco. Precisamos trabalhar a fidelidade. Mas os apóstolos que estavam se aproximando do Cristo naquele momento,
iniciando aquele processo de conhecimento do seu mestre, né? Sendo acolhidos, ainda não começaram a trabalhar exteriormente. Jesus acabara de reunir o colégio apostólico e estava ali lhe transmitindo orientações intimamente e internamente. E eles, então, né, começaram a questionar Jesus. Mestre, né? Mas espera aí, o teu reino, a tua boa nova, os teus ensinamentos, dizem-nos que temos que trabalhar muito, né? Dizem que muitos obstáculos nós teremos na vida para atender os teus ensinamentos. Por exemplo, amar os inimigos, amar a todos, né? Amar a Deus. Muitas vezes nós temos intimamente obstáculos em relações a pessoas. Nós criamos ódio, nós criamos indiferença a algumas pessoas na nossa vida, e se Jesus chegasse e dissesse, Sóstenes, você deve amar o teu próximo, o teu inimigo, é um grande obstáculo. Há que se fazer um movimento interno, né? E aí os apóstolos questionaram, mas Senhor, muitos acreditam que Deus deveria somente nos mostrar caminhos venturosos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se Deus é bom e é o nosso Pai, por que ele nos mostra caminhos difíceis? Porque Deus deseja muitas vezes que a gente passe por experiências dolorosas, nesse momento tão difícil pelo que passa a humanidade, por perdas de entes queridos, por perda de amigos, considerando perda a ausência, né? Porque para nós espíritas, mesmo com a morte do corpo, a vida continua. Os espíritos continuam vivendo, são recebidos pelo plano espiritual. Mas entendemos que nesse momento a dor é tão grande que fica até difícil a gente dizer, olha, o fulano não morreu. Sim, existe uma morte, existe uma separação. A separação do afeto, a separação do cheiro da pessoa amada, a separação do abraço. Então, são obstáculos ao entendimento de que Deus seja bom, de que Deus não cuidou, deixou de cuidar daquele meu ser que partiu, vítima de qualquer doença, e nesse momento, tantos vítimas da Covid, né? Então, os apóstolos questionaram, Senhor, se Deus é bom, por que tantos obstáculos para a gente ser fiel a Ele? Sabe o que o Cristo falou? Mas Deus não nos concede as coisas, as dores, os processos, os obstáculos. Deus nos educa. Ele nos oferece experiências de vida, experiências para o nosso crescimento, tanto material quanto moral. Jesus, então, ressalta, Deus não recompensa ninguém. Ele, sim, ele nos aperfeiçoa. Então, as dádivas de Deus devem ser entendidas, os processos, as experiências, muitas vezes, que para nós, nesse momento, é um obstáculo, anos depois, semanas depois, a gente pode ver isso como forma de aprendizado. Então, o que Jesus colocou aos apóstolos e o espírito Humberto de Campos traz no livro Boa Nova é a reflexão de que Deus, sendo Pai de infinita bondade, amoroso, ele nos traz experiências e dádivas em tudo que nos acontece. Esta é a visão do Cristo no caminho da fidelidade a Deus. Também, né, um dos apóstolos faz a seguinte questão para o Cristo, lá na obra Boa Nova. Senhor, não seria melhor para a gente ser fiel, retirar-nos do mundo para não enfrentar as pessoas, os problemas e viver em contemplação, sendo fiel a Ti? Em outras palavras, Senhor, eu não consigo ser fiel a Deus no amar ao próximo, no perdoar o outro, no não ter para com o outro ódio, se eu preciso conviver com pessoas difíceis, com pessoas diferentes. Sabe o que Jesus respondeu? Quer dizer de um filho em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar. Ora, se Deus trabalha até hoje, e continua trabalhando pela grande família universal, como que eu, seu filho, para lhe ser fiel, vou ficar de braços cruzados?
Como que eu quero ser fiel a Deus se eu só quero conviver com pessoas, aspas, boas? Porque a bondade, muitas vezes, é uma percepção apenas minha, né? Quantas pessoas se aproximam da gente e a gente julga-as ruim? A gente lança previamente julgamento sem esperar nem menos conhecer aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente não quer partilhar do ensinamento de Jesus, amar ao próximo, só porque eu não gosto daquela pessoa. É como se a gente colocasse condição para ser fiel a Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, este é o ensinamento. Então, o que Cristo está nos dizendo é que para nós conquistarmos a fidelidade ao nosso Pai, ao ensinamento de Jesus, nós devemos estar no mundo. Viver no mundo sem ser do mundo, nos fala o Cristo. Mas esse sem ser do mundo não nos dá o direito de nos trancafiar, de nos trancar numa casa, numa igreja, num mosteiro, fugindo da vida, da convivência, fugindo das experiências junto à sociedade. Nós somos seres gregários. Nós precisamos, né, aprender uns com os outros. Então, Jesus continua, né, dizendo aos seus apóstolos que há necessidade de nos expormos ao aprendizado. Mas ainda assim, um dos apóstolos então indaga: Senhor, como é que eu consigo então ser apóstolo de Deus e viver no mundo? Porque nós sabemos o quão difícil, e cada vez mais dias difíceis vivemos, né? Ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que colabora com todo mundo, no mundo de tantas pessoas que passam pela corrupção, pelo pré-julgamento, pelo egoísmo, pela ambição. Ora, Jesus passou por isso, meus irmãos. O mundo em que nós vivemos hoje é muito semelhante ao mundo que Jesus viveu. Só mudaram os atores, né? Os governantes continuam, alguns deles, sendo injustos. À época, a sociedade que o Cristo viveu, ele foi perseguido, ele foi crucificado, ele foi acusado. Nada diferente dos dias de hoje, em que muitas vezes clamamos por justiça e a justiça dos homens ainda está falha. Então, nós não podemos perder a esperança, porque o Cristo nos disse. Qual a resposta, então, para viver no mundo, sendo apóstolo de Deus, apóstolo do Cristo? Jesus disse: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, e vejamos o que Jesus fala, servindo a sua obra neste mundo. Então, o Cristo nos traz o aconselhamento aos apóstolos e a nós, que nós devemos sim viver no mundo, mas com a mente no Cristo e em Deus. O que não devemos é entregar a nossa existência apenas às coisas deste mundo. Por exemplo, trabalharmos incansavelmente apenas para conquistar coisas, em detrimento de conquistar nossa família, nossos amigos, nossos empregados ou nossos patrões, em detrimento de respeitar o nosso próximo. Eu posso ter todos os bens desse mundo, mas se eu colocá-los em primeiro lugar em relação ao meu próximo, eu estarei servindo, como disse o Cristo, ao Senhor Mamon, ao Senhor do mundo. Não conseguireis servir ao Senhor Deus se prezar apenas pelas coisas deste mundo. O Espiritismo, então, nos ensina, devemos viver as coisas desse mundo, mas de olho na vida espiritual. Porque ao desencarnar, ou ao morrer, o corpo físico, o que levaremos? Apenas uma pochetezinha com os nossos sentimentos. Alguns de nós já criou uma mala grande de valores morais. Alguns ainda estamos com as pochetes, né? Aquelas bolsinhas bem pequenininhas que a gente leva com a escova de dente e a pasta numa viagem. Porque os nossos feitos morais,
as nossas convicções não preenchem uma mala, mas ainda é tempo. E é isso que Jesus está dizendo, né? Que nós devemos servir a obra de Deus, servir o mundo, né? Servindo a obra de Deus nesse mundo. Mas qual é a obra de Deus nesse mundo? Será que sabemos, né? E por fim, nas indagações, o apóstolo André relatou ao Cristo que ele se sentia fraco organicamente falando. Ele estava, né, se sentindo frágil na sua saúde física, e ele dizia que temia por ele não conseguir fazer o que os outros iriam fazer. Ele foi escolhido pelo Cristo para o colégio apostólico, mas sentia fraqueza orgânica. Sabe o que Jesus falou para a gente? Né? Para a gente, nós que muitas vezes passamos por algum problema de saúde, alguma depressão, algum desânimo, nós vemos a necessidade exterior, nós vemos a necessidade dos nossos irmãos, e a gente fala, eu não tenho como ajudar essas pessoas, eu não tenho bens para ajudar. Mas será que somente os bens materiais é que podem ajudar os necessitados? Existem necessitados de toda ordem, necessitados materiais e necessitados morais. Muitas vezes, quando as pessoas se aproximam e nos pedem algo, apenas um sorriso nosso, apenas o baixar o vidro do carro e dar um sorriso e cumprimentar e abençoar essa pessoa, já é o bastante para ela se alimentar naquele dia. E Jesus disse assim, André, é mais fácil ser fiel nos dias calmos. André, é mais fácil servir a Deus quando nós estamos na bonança, na plenitude da saúde orgânica, saúde mental, no auge do vigor físico, no auge da situação financeira. Mas o Cristo disse, não se prova, porém, dedicação verdadeira, senão nas horas tormentosas. O que Jesus quer dizer com isso? Que a verdadeira fidelidade ultrapassa a saúde orgânica, a saúde mental, a saúde financeira, a saúde material. A verdadeira fidelidade, ela é no coração, ela é no respeito, ela é no amor, ela é na prece. É nesse momento que a gente pode ser provado em nossa fidelidade a Deus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, né, temos a conclusão de toda essa reflexão para a gente poder fazer um link dessa passagem com a doutrina espírita. Fidelidade, então, em seu significado, significa zelo, respeito e compromisso para com Deus através dos ensinamentos do Cristo. Mas, meus irmãos, quem é Deus? O que é Deus? Como nós podemos zelar, respeitar e ter compromisso com outrem, conforme o significado de fidelidade, se eu não conheço esse outrem? Aí nós vamos a algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Lembrando que nas questões 1ª até a 14ª, no Livro dos Espíritos, os benfeitores responderam questionamentos de Allan Kardec acerca de Deus, da sua natureza, dos seus atributos. Mas a questão 1ª, ela diz respeito a Deus. Que é Deus? Não é quem, é que é Deus. E a resposta, todos nós, pelo menos deveríamos, né, lembrar que estudamos a doutrina espírita e aqueles que, porventura, né, estão chegando agora na doutrina espírita, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E por 13 questões seguintes, os benfeitores espirituais dirão a Allan Kardec, né, o panorama de Deus. Que é Deus? Quais os seus atributos? Como compreender? Mas nós escolhemos mais 2 para fazer as nossas reflexões. Então, na 1ª, se fala o que é Deus. Inteligência suprema. Causa primeira, causa primária de tudo. Portanto, Deus é o Criador, né? Deus não foi criado. Se Deus tivesse sido criado, o Criador seria o Criador de Deus. Deus existe, sempre existiu, né?
Deus, então, nós ainda não conseguimos compreender a sua natureza. E é isto que é tratado na questão 10. Olha a pergunta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Será que a gente consegue, né, compreender a natureza íntima de Deus? Deus é um homem? Não, a doutrina espírita, né, assevera que Deus não é o homem. Porque se Deus fosse um homem de barbas brancas, um senhor, um idoso, a pergunta primeiro não seria que, seria quem é Deus. Então, considerando que Deus não é homem, que não se assemelha a um homem, e nós temos dificuldade de compreender isso, porque para nós, humanos, a compreensão se dá com o conhecimento adquirido. Então, nós temos dificuldade de conceber uma inteligência suprema, causa primária. E aí, a questão 10 vem dizer por que é que nós temos dificuldade de compreender a natureza íntima de Deus. A resposta, a pergunta é, lembrando, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a resposta, não, não pode. Vírgula, falta-lhe para isso sentido. Os espíritos responderam a Allan Kardec, não, falta-lhe ao homem para isso sentido. Que sentido é este? Que sentido nos falta para que a gente possa compreender a natureza íntima de Deus, né? Eles vão responder mais adiante. Mas nós vamos fazer uma reflexão sobre esse sentido mais adiante, ok? E agora eu trago a questão 12, que diz o seguinte, Kardec, mais, digamos assim, calmo, aceitando essa dificuldade, né, que nós temos de compreender Deus, ele traz uma outra pergunta para pacificar o entendimento de que a gente não consegue compreender ainda, né, ainda a natureza de Deus. Ele diz o seguinte, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições? Quer dizer o seguinte, tudo bem, se eu não tenho o sentido para compreender a natureza íntima de Deus, tem como eu ter alguma percepção longínqua, alguma ideia da perfeição divina? E os espíritos responderam, sim, que bom quando a gente ouve um sim dos benfeitores espirituais, né? Primeiro a gente ouviu um não, agora estamos ouvindo um sim. Olha a condição para que a gente possa compreender a natureza de Deus nas suas perfeições. Sim, à medida que nos elevamos acima da matéria. Portanto, há uma condição para que a gente possa penetrar nos sondáveis, né, segredos de Deus. Elevar-nos acima da matéria. Elevarmos acima dos 5 sentidos humanos. Elevarmos acima, né? E ele responde, entrevê-las pelo pensamento, é o objetivo. Então, meus irmãos, só pelo pensamento, neste momento, a grande maioria de nós poderá compreender a bondade de Deus. Não temos o sentido para compreender Deus ainda, né? Porque a maioria de nós não nos elevamos nos sentimentos, na bondade, no conhecimento da vida espiritual, principalmente, né? Mas, para a nossa, digamos assim, aceitação, os espíritos nos dizem que a gente pode conhecê-lo pelo pensamento. Então, a nossa situação qual é? Primeiro, Jesus nos conclama, seja fiel a Deus. Ok. E a doutrina espírita diz, temos dificuldades de compreender Deus, falta-nos o sentido. Como conciliar o pedido de Jesus aos apóstolos, e por extensão a nós, né, seres diferentes dos apóstolos, mas somos filhos de Deus? Como ser fiel a algo ou a alguém que não se conhece? Aí está o segredo. Como é que eu posso ser fiel, ter comportamento constante, cumprir as regras, se eu não conheço o objeto da fidelidade? Mas a doutrina espírita nos dá o caminho, né? E parte desse caminho
passa lá pela questão 625 do Livro dos Espíritos. Como é que eu consigo compreender Deus, mesmo não tendo os sentidos para tanto, mas aproveitando a minha condição atual? Como eu consigo compreender, então, esse ser que é perfeito, que é o ser supremo, o nosso Criador, com os 5 sentidos corporais, com a vida que eu tenho, com a situação social que eu tenho, com a minha situação financeira, com a minha situação orgânica, porque para compreender Deus, nada disso é obstáculo, falou Jesus. Olha o que a questão 625 do Livro dos Espíritos diz. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec pergunta, qual o caminho, qual é o modelo a seguir neste mundo que Deus ofereceu ao homem para que a gente chegue até ele? A resposta é simples, Jesus. Os Espíritos nos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia para que a gente consiga entender a natureza de Deus. E para isso Jesus veio. E por isso Jesus reuniu o colégio apostólico. E por isso Jesus, e por esse motivo de querer que a natureza de Deus fosse conhecida por todos os homens, indistintamente, ele foi crucificado. Mas aí vem uma questão. Para muitos de nós, Jesus está crucificado. Muitas doutrinas religiosas, inclusive, nem citam Jesus. Então, isso quer dizer que somente aqueles que seguem Jesus conhecerão a Deus? Claro que não. Muitos que conhecem Jesus estão longe de ver a Deus, porque conhecem Jesus apenas nas palavras. Para eles, Jesus é apenas um ser crucificado, que está na cruz e nunca desceu, e que um dia irá chegar. Para outros, Jesus é um simples carpinteiro. Para outros, Jesus nem existiu. E tem aqueles que ainda se arvoram a denegrir a imagem do Cristo. Esses realmente estão muito longe de Deus. Mas a fidelidade a Deus não está relacionada somente com a doutrina espírita, com ser católico, com ser budista e com ser ateu. A fidelidade a Deus, ela está relacionada com o nosso íntimo, com o desenvolvimento de um sentido que vai além do corpo físico. O Cristo que nos levará a Deus não é o Cristo humano, não necessariamente é aquele corpo que subiu à cruz, mas a alma, o Cristo divino, o Cristo que nos ensina até hoje. E aí nós nos vemos no seguinte dilema, especificamente nós espíritas. Nós que somos espíritas, ou que partilhamos das ideias espíritas, temos na doutrina espírita algumas reflexões, alguma doutrina, algum conteúdo doutrinário que nos dá o caminho mais curto para sermos fiéis ao Cristo, né? Repito, o que não quer dizer que os nossos irmãos de outras denominações religiosas não têm esse caminho. O caminho, cada um tem o seu, né? Jesus não fundou religiões. Quem fundou religiões foram os homens. E a doutrina espírita não é uma religião organizada. Ela é uma doutrina, né? Ela passa a ser religião no sentido de nos ligar a Deus. Assim a entendemos e assim aprendemos na doutrina espírita. Então, o caminho até Deus, ele é feito muitas vezes até sem religião. Porque a fidelidade a Deus, como nós vamos ver, é obedecer aos ensinamentos do Cristo. O Cristo ensinou o amor, mas o amor, ele é praticado e é ensinado e é vivenciado por irmãos nossos que não possuem religião. Então, no nosso caso, né, da doutrina espírita, falta-nos a compreensão, então, dos ensinamentos cristãos. Se nós não atingimos ainda o
patamar de entendimento e compreensão dos ensinamentos do Cristo, é porque nós ainda não compreendemos verdadeiramente o que o Espiritismo traz à luz do Evangelho, ou o que o Evangelho traz à luz da doutrina espírita. Então, como é que nós vamos compreender Deus? Se falta compreensão dos ensinamentos do Cristo, temos dificuldade de vivenciar a vida espiritual, de entender. Muitos de nós, mesmo sendo espíritas, ainda não temos a compreensão da vida espiritual. Nem todos compreendem a vida espiritual. Talvez, para alguns irmãos que não acreditam na vida espiritual, a compreensão de Deus, da sua bondade, seja um pouco mais difícil, né? Mas não necessariamente, como já dizemos. Mas, no caso dos materialistas, daqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida espiritual, que não acreditam na reencarnação e que não acreditam no Cristo, aí realmente é muito difícil. Aí a vida se torna muito mais pesada, as angústias, as aflições, os sofrimentos. Imagine num momento como esse, se separar de entes queridos, imaginando que nunca mais se encontrarão. Nós sabemos que não. Nós sabemos que a vida continua, que neste momento nossos irmãos que estão partindo, por qualquer que seja a doença, qualquer que seja o acidente, eles são recebidos no plano espiritual. São recebidos pelos familiares espíritos, pelos anjos protetores. Esta é a compreensão que o Cristo nos trouxe, né? E por fim, um dos óbices, um dos problemas que nós encontramos para crer em Deus é que a nossa vida está invadida com as preocupações da vida material. Nós perdemos ou investimos, como queiramos, tanto tempo para ter as coisas nesse mundo. Jesus falou aos apóstolos, né? Que preço é cobrado dos homens para ter as coisas nesse mundo? Então, existe um preço para ter as coisas da vida espiritual. Se nós trabalhamos pela família, pela subsistência, pelo nosso emprego, pelo nosso estudo, tantas horas por dia, por semana, por mês, temos o nosso salário, quanto tempo nós estamos dedicando para o trabalho na vida espiritual? Quanto tempo, quantos minutos, quantas boas leituras, quantas vezes eu estou fazendo prece, eu estou orando, ou eu estou indo na minha casa espírita, na minha igreja, no meu templo, quanto tempo eu paro para elevar o meu pensamento até Deus? Primeiro eu preciso acreditar, né, nele. E aí, a doutrina espírita, né, para aqueles de nós que vencemos a descrença na imortalidade, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos no mundo espiritual, quando nós ultrapassamos esse obstáculo, pulamos para o muro de um terreno onde se crê na imortalidade da alma, né, nós, espiritualistas, espíritas, nós temos então, né, oportunidades diferentes para sermos fiéis a Deus, né? Porque ser fiel a Deus pressupõe, primeiro, acreditar que Deus existe, né? Acreditar na sua superioridade, um ser supremo. E aí nós vamos compreender, nós vamos ver lá na questão 11ª do Livro dos Espíritos, mais uma das 14 em que é trabalhado Deus no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, na primeira parte, né? Quando nós poderemos compreender Deus? Em que momento nós conseguiremos? Allan Kardec pergunta, então, aos benfeitores espirituais: um dia compreenderemos o mistério da divindade? Se é difícil, se para isso hoje não temos o sentido, se temos que nos elevar, qual será o momento, então, que a gente vai ter, digamos assim, uma entrevista com Deus? Imaginemos, né, Deus, e nós muitas vezes temos dificuldade de imaginar Deus não sendo na forma humana, né, porque a gente precisa dessa forma para atribuir responsabilidade, atribuir supremacia, atribuir bondade, né? Então, imaginemos o momento em que a gente vai se encontrar com Deus, sendo Deus a inteligência suprema. Que momento será isso? É o que os Espíritos perguntaram. A resposta é:
quando nos aperfeiçoarmos. Aproximaremos-nos de Deus quando a gente se elevar. E para a nossa alegria, eles dizem, veremos a Ele e o compreendemos. Em que momento será esse? Será após a desencarnação nesta vida? Certamente que não. Porque ainda estamos vivendo nesse mundo tão difícil. Apesar de que nada impede que algumas almas, neste momento reencarnadas, já tenham estado na presença de Deus. Uma vez que os benfeitores sempre nos dizem que os espíritos que atingiram a pureza, que os espíritos celestes, como Jesus, voltam e reencarnam para ajudar a humanidade. Mas, meus irmãos, nós também aprendemos na doutrina espírita que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, né? Nunca. Sempre estamos assistidos pelos amigos espirituais, pelos amigos reencarnados. Quantos amigos dentro da nossa família de sangue, nossa família emocional, nossa família espírita, nossa família católica, nossa família evangélica, quantos irmãos nos templos, nas igrejas, nas casas espíritas, nós temos que nos ajudam a ver Deus. Então, nós temos aqueles que estão do nosso lado, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, mas não podemos esquecer que nós temos aqueles que estão do lado de lá. O nosso anjo da guarda e os nossos amigos espirituais. Então, nós temos nos dois planos da vida, pessoas e espíritos, almas no corpo e almas fora deles, né, que podem nos ajudar. Aqueles que a gente vê toda hora, todo dia, a gente vê, a gente ouve, a gente escuta. Mas como é que a gente pode aprender a escutar os nossos anjos protetores, né? E aí, lá no livro O Consolador, eu vou ler aqui a questão 119, que fala como é que nós podemos dilatar a nossa capacidade espiritual. Que seria isso? Os espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos. Eles estão sempre nos dando conselho, os bons e os ruins, né? A nossa sintonia vai direcionar a nossa antena psíquica, o nosso pensamento, para aqueles que nos querem mal ou para aqueles que nos querem bem. No plano físico, eu consigo me desvencilhar dos que me querem mal. Eu vejo uma pessoa que não me quer bem, andando em uma direção, o que eu faço? Eu saio da sala, eu saio do ambiente, eu desvio o caminho. Mas como é que a gente faz em relação aos espíritos que não nos querem bem? Elevemos o nosso pensamento, elevando a nossa capacidade espiritual, fazendo as nossas preces, nosso evangelho no lar. Mas neste caso, a questão 119 indaga o seguinte, né? É perguntado a Emmanuel: como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Como a gente faz para aumentar a nossa antena psíquica em relação aos espíritos? Olha o que o Espírito Emmanuel responde, tá? Isso está no livro Consolador, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, questão 119. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela do que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições na terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação de nossos destinos de espíritos imortais. É uma resposta completa, sucinta, como são as palavras dos espíritos elevados. A nossa vida aqui na Terra é um caminho rumo à perfeição. Aqui Jesus instalou a nossa oficina de perfeição. A convivência na família, a convivência no trabalho, a convivência na sociedade. Lembra que Jesus falou aos apóstolos que não é assim clausurando que a gente vai elevar-se espiritualmente? E sim indo ao encontro dos amigos e dos inimigos, das alegrias e das aflições e das dores? Então, nós conseguimos nos elevar, criando o sentido espiritual, que é o sentido que falta para compreender Deus.
Nós trouxemos nessa vida um sentido espiritual fechado para a vida espiritual. As aflições, as ocupações do mundo, tudo que nos diz respeito à matéria, ele abafa o sentido espiritual. O que nós temos que fazer? Nós temos que elevar isso através da humildade, do esforço próprio, do amor, da fraternidade, da bondade, tal como Jesus nos ensinou. E aí nós iremos conquistar uma maior capacidade de entendimento da vida espiritual. Então, esse sentido que nos falta lá da questão para entender Deus é o sentido da vida espiritual. É o sentido do Deus, da sua perfeição. É o sentido do Deus Pai, do Deus Amor, do Deus Bondade, do Deus Criador. Logo, para nós espíritas, a fidelidade a Deus passa impreterivelmente pela fidelidade à doutrina espírita. Para os nossos irmãos católicos, a fidelidade a Deus passará pelos ensinamentos da sua religião. E para aqueles que mesmo não têm Deus, mesmo não tendo religião, a fidelidade a Deus fala para o seu comportamento, passará pelo seu comportamento, pelo bem, pela fraternidade. Então, se fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outrem, quem é esse outrem que nós devemos compromissos? A doutrina espírita. Nós, espíritas, necessitamos ser fiéis à nossa doutrina, porque esse foi o caminho que Deus nos ofereceu para chegarmos ao seu conhecimento. E aí, nós vemos, então, que fidelidade e verdade estão intimamente ligadas, E nós, então, iremos, a 3 lâminas, visualizar aqui o final da nossa palestra. Esther, você pode projetar para a gente? Bom, já está aí, A primeira nos diz o seguinte, Quem é o verdadeiro espírita? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, nós temos a seguinte afirmação: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelo esforço que emprega para dominar suas inclinações más. Meus irmãos, reconhece-se o fiel espírita, o verdadeiro espírita, não é pelo que ele já é pelo esforço que está se fazendo. Os espíritos dizem, para dilatar a nossa capacidade espiritual, nós devemos gerar esforços íntimos em direção ao amor e à compreensão. É o que os benfeitores estão nos dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o verdadeiro espírita não é aquele que está pronto. Não, porque nenhum de nós estamos prontos. É aquele que se esforça. É aquele que está a caminho, de ser fiel à sua doutrina. E para ser fiel, nós precisamos conhecer a nossa doutrina. E nós fomos buscar lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, uma reflexão de Allan Kardec acerca dos aspectos da doutrina espírita que envolverá e que classificará os tipos de espíritas. E ele nos diz o seguinte, que a doutrina espírita, ela teve 3 períodos distintos, que é o primeiro período da manifestação, o segundo dos princípios e o terceiro da aplicação. Resumidamente, é bom que leiam a conclusão, o item 7, que nós poderemos dilatar esse texto. Mas o que eu quero dizer com isso? Que independentemente desses 3 períodos terem passado ou estar chegando, um novo momento, alguns de nós paramos no tempo. Para alguns de nós, a doutrina espírita não passa de uma ciência experimental de mediunidade. Somos aqueles que só gostamos de ir para a mesa mediúnica. Não nos reformamos, não aprendemos nada, nem com os espíritos que manifestam. Este é o primeiro tipo de espírita, É aquele que parou no aspecto da curiosidade. Se nós conseguirmos passar desse aspecto da curiosidade, e alguns de nós chegamos na casa espírita nesse momento,
fomos lá. O que é isso? Eu queria saber. É por isso que muitas pessoas chegam na casa espírita querendo ver os espíritos. Olha, eu quero ir na mesa mediúnica. É curioso, né? E nós sabemos que não é bem assim, né? Há que se conhecer os princípios, há que se estudar. E esse é o segundo aspecto da doutrina espírita. É o corpo doutrinário. É aquele que fará com que o seu adepto raciocine e reflita. É o momento em que a gente percebe as consequências morais da doutrina espírita. Portanto, é um caminho para a fidelização aos ensinamentos espíritas, mas não é o fim. Porque se a curiosidade que eu tenho da doutrina, eu fui em busca do conhecimento, que são o quê? Os ensinamentos espíritas, e parei por aí, eu não conseguirei ser um verdadeiramente espírita. Porque o verdadeiro espírita está lá no terceiro momento, no terceiro aspecto, da aplicação das ideias. É nesse momento, que diz Allan Kardec, que o espírita começa a se tornar fiel à sua doutrina. Qualquer que seja a doutrina. Eu posso fazer boas palestras, eu posso trabalhar, eu posso fazer lives, eu posso promover curso de estudos virtuais ou não, mas se eu não vivenciar a doutrina espírita, eu não estou aplicando as suas ideias, eu não serei fiel, né? E eu não conseguirei, como diz Allan Kardec, lá na nossa última lâmina, Esther, alcançar o auge do conhecimento espírita em nossas vidas. O que a doutrina espírita faz ao seu adepto? Qual é o reflexo do conhecimento espírita em nossas vidas? No primeiro momento, lá na base da pirâmide, é o sentimento religioso. É aquele momento em que os apóstolos amaram o Cristo. É aquele momento em que nós adoramos o nosso Deus, adoramos Jesus. Então, o sentimento religioso é o primeiro momento que o fiel, que o adepto da doutrina espírita tem. Aquela necessidade de ir até a casa espírita, aquela necessidade de estudar, aquela necessidade de olhar a todos nós como irmãos. No segundo momento, nós passamos a ter resignação nas vicissitudes da vida. Esse é o momento em que nós, além de amar ao Cristo, além de ter esse sentimento religioso para com os nossos irmãos, para com a nossa família, nós passamos a não temer a morte física do corpo. Nós passamos a não temer que a vida se acaba. Nós passamos a ter resignação na vida. É aquele momento em que Jesus trouxe que é muito fácil ser fiel na bonança, quando ele falou ao apóstolo, lá na passagem do livro Boa Nova. O difícil é ser fiel a Deus nas provações. Então, a doutrina espírita nos ensina, meus irmãos, sermos fiéis, resignados diante dos problemas, ainda mais em momentos tão difíceis pelos quais passamos. Tenhamos a resignação, lembremos do Sermão da Montanha. E o ápice, o auge, o cume, a plenificação do conhecimento espírita em nossas vidas, por conseguinte, dos ensinamentos cristãos, é ter indulgência para com os defeitos alheios. Olha só, como é difícil nós sermos indulgentes. Allan Kardec coloca isso como ápice. É porque é muito mais difícil. Nós podemos ter sentimento religioso, nós podemos ser resignados, mas muitas vezes temos inveja, temos dificuldade de perdoar o próximo. Então, a plenificação passa por amar a todos, entendendo que cada um de nós tem as suas dificuldades. A indulgência, ela aproxima, né? E aí, a fidelidade se faz plena doutrina espírita. E a fidelidade a Deus se fará plena para nós espíritas. Porque nesse momento, Jesus, que é o nosso Consolador, que o Evangelho redivivo é o corpo doutrinário da doutrina espírita, ele nos dirá: vinde a mim, todos nós. Nós chegaremos ao Cristo, passando por essa fase da curiosidade, do estudo, da reflexão, chegando ao ápice de nos sentirmos irmãos, de nos sentirmos uma mesma família. E é isso que nós desejamos nessa noite. Que nós possamos continuar vivos, muito vivos, com a nossa consciência plena dos ensinamentos de Deus.
que nós tenhamos essa vontade de querer conhecer Deus hoje, vivendo, trabalhando e servindo. Era isso, meus irmãos. Que Deus nos ampare. Tá sem som, Esther? Nós desligamos e sempre esquecemos de voltar, né? Muito obrigada, Sóstenes. As reflexões trazidas hoje para nós foram maravilhosas. Devemos realmente pensar muito, né? Porque nos dizemos espíritas, vamos colocar isso em prática. Nosso agradecimento a todos que estiveram conosco nesta noite. E como disse a tua mãe, que Deus te ilumine e te proteja sempre. E que você continue levando as palavras do Consolador para todos os cantos do mundo, né? Mãe é mãe, né? Tem que aparecer, né? Claro, né? Nós, mães, nos orgulhamos dos nossos filhos. Ainda mais que daqui dois anos é o Então, que, como ela disse, que Deus te ilumine sempre. Nosso muito obrigado, e obrigado a todos que estiveram presentes nesta noite, prestigiando esse colega, esse querido amigo, Sóstenes da cidade de Foz do Iguaçu. E agora eu convido a todos para encerrarmos a nossa noite, fechemos os nossos olhos e nos dirigirmos ao nosso Pai mais uma vez. Querido e amado Mestre, amigo incondicional de todas as horas, rogamos e agradecemos o amparo que tivemos no trabalho desta noite. Também pedimos ao nosso Pai a proteção aos trabalhadores do além, a proteção à nossa casa de oração, a proteção a todos os trabalhos do mundo material e do espiritual da nossa casa. Mestre Jesus, que nós possamos continuar o trabalho na seara. Pedimos também a luz do nosso Pai amado para todos os nossos irmãos que estão passando por esta pandemia e por todas as doenças materiais, que estão nos hospitais, para aqueles que estão retornando para a pátria espiritual, pois nós sabemos que nada é por acaso e que a cada um, segundo as suas obras e as suas ações. E assim, Pai amado, e assim, Mestre dos Mestres, certos do amor e da proteção de todos os nossos irmãos espirituais, nós agradecemos ao nosso querido palestrante pelas reflexões trazidas nesta noite e pedimos que a tua luz se faça presente em nossa casa de oração e em todos os lares aqui representados. Com os corações transbordando de alegria, nós agradecemos, Senhor, por esta noite, por estes momentos e por tudo que nós recebemos da espiritualidade maior. Que assim seja, Pai, que assim seja. Nosso agradecimento, mais uma vez, a todos vocês, que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um. O nosso muito obrigada. Uma boa noite e uma ótima semana.